Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Para quem não me conhece, eu sou o Padre Fábio e você está no canal Teshuvah. É um canal que fala sobre a origem das coisas e nos leva àquilo que é de fato essencial. A palavra Teshuvah vem do hebraico e significa justamente isto. Nós estamos começando um curso breve de patrologia para tirar algumas dúvidas do povo de Deus. É muito comum as pessoas não conhecerem o mundo da patrologia, o mundo da teologia patrística. E por falta de conhecimento, muitas pessoas vivem na ignorância da fé, por não conhecerem em profundidade a sua fé, a história da sua fé, a história do seu credo. Então nós vamos fazer deste canal um espaço também para o estudo da patrologia. Sou professor de patrologia, de história da igreja antiga, medieval, e também de línguas antigas, latim clássico e grego clássico. E agora me proponho fazer de maneira gratuita, simples aqui, uma introdução geral a este mundo da patrologia, tá certo? Muitas pessoas têm dúvidas, por exemplo, o que é teologia patrística e o que é patrologia? Qual a diferença entre as duas? Depois, quando começa a era patrística e vai até quando a era patrística? É outra dúvida, não é? O mundo geográfico, onde se situam os padres da igreja, em que região eles moraram, onde eles viveram, qual a cultura onde eles viveram. Depois, há muitas dúvidas com relação à teologia destes homens. Pouca gente conhece quem foi o São João Crisóstomo, quem foi o Santo Agostinho, Isidoro, quem foi o São Jerônimo, Inácio de Antioquia, Justino, Policarpo de Esmina. Quem foram estes? Então, pouca gente conhece a obra que estes homens deixaram, o legado de ensinamentos espirituais, ensinamentos teológicos, dos quais nós desfrutamos até os dias de hoje. Eu fui à Europa e, desde que era seminarista, tinha muita vontade de aprender muito mais sobre esses padres. Então, eu fui à Europa estudar, tive que estudar inclusive as línguas antigas, o grego e o latim, para poder ter acesso aos textos antigos, naquilo que é original, né? Então, foi uma bênção ter podido estudar e agora quero passar para o povo de Deus esta reflexão, tá certo? Vamos começar falando sobre os critérios para que alguém seja reconhecido padre da igreja. Vicente de Lérins, que viveu na Gália em 434, dizia que os padres da igreja são aqueles que na fé e na comunhão da igreja católica morreram e suportaram o martírio por Cristo, tendo vivido de modo sábio e santo, sabedoria e santidade, vejam lá, ensinando sempre as verdades da igreja, a ortodoxia. O conceito de padre da igreja evidencia um aspecto de rica figura paterna. Mas não somente bispos são padres da igreja, há padres também, e até leigos e diáconos. O caso de Éfrem de Lisbon, não é? Que era diácono, Justino, que era leigo, não é? Então, nós temos casos de padres da igreja que não são bispos e não são padres também, tá certo? É importante saber disso. Os 4 critérios fundamentais são, primeiro, doutrina ortodoxa, quer dizer, que a pessoa tenha vivido de maneira ortodoxa, em comunhão com a igreja, em comunhão com o Papa da época, em comunhão com os ensinamentos da tradição da igreja. Segundo critério é Santitas Vitae, quer dizer, que tenha vivido em santidade, que tenha santidade de vida. Senão, não será considerado padre da igreja. Uma pessoa que viveu na graça, viveu evitando o pecado. Terceiro, Approbatio Ecclesiae, quer dizer, que seja aprovado pela igreja, que tenha aprovação do Santo Padre e da igreja de um modo geral. E o quarto critério, Antiquitas. Esse Antiquitas seria o critério de que os padres da igreja do Ocidente vão até o século VII. Os padres da igreja no Oriente vão até o século VIII. Nós vamos daqui a pouco falar de maneira mais precisa sobre isso. Alguns grandes padres, nós perguntamos por que não entraram no grupo dos padres da igreja? Justamente porque não preenche esse critério. No caso de Santo Antônio, por exemplo, né, que viveu no final do século XII, século XIII. Né? Então, Santo Antônio de Pádua, uma pregação belíssima, então tinha
doutrina ortodoxa, sabia a Bíblia, diz os antigos que ele sabia os evangelhos de cor, né? Se alguém perdesse os evangelhos, podia chamar Antônio que ele conseguia escrever tudo de novo. Santitas Vida, tinha também santidade de vida, tinha doutrina ortodoxa e tinha probatio ecclesiae. Tinha aprovação da igreja, inclusive foi chamado para ser bispo, para ser cardeal pelo cardeal Ugolino, que depois tornou-se papa na época, né? Então tinha aprovação da igreja, circulava livremente. Quando o Ugolino foi eleito papa, o convidou para fazer um retiro para os cardeais. E ele foi fazer um retiro com os cardeais da igreja. Foi pregar um retiro. Então ele gozava de aprobatio ecclesiae. Mas não tem um último critério, que é antiquitas, quer dizer, não está dentro daquele tempo que a igreja considera os chamados padres da igreja. Tá certo? E assim outros que pregaram com muita desenvoltura, né? O padre que difundiu o rosário, né? Não me recordo o nome agora, é padroeiro de uma das nossas comunidades aqui, né? Lá do Domingo Ferreira. Então, São Domingo de Gusmão poderia também, mas não entrou por causa do último critério. A época dos padres em 3 fases. As origens, que vai do começo mesmo da era cristã, das primeiras comunidades, até o Concílio de Nicéia em 325. Aqui nós vamos encontrar padres muito famosos, como Inácio de Antioquia, como Policarpo de Esmirna. Aqui estão aqueles que foram discípulos dos apóstolos de Cristo, né? Discípulos dos apóstolos de Cristo. Então, estes homens tiveram importância muito grande na preservação da fé e ao passar o conhecimento da fé para os outros, sem deixar se perder nada desse conhecimento, tá certo? Então aqui nós temos obras importantes como a Didaqué, nós temos obras importantes como a Didascalia, nós temos obras importantes como a carta, as cartas antigas, né, de vários desses padres, e alguns textos que eu tenho aqui, inclusive na minha biblioteca, né, livros e livros de patrologia. Então há muita coisa escrita nesse primeiro momento das origens, tá certo? Depois nós temos o segundo momento, que é chamado a Idade de Ouro, do ano 325 até o Concílio de Calcedônia, em 451. Aqui nós temos escritores muito importantes que aparecem nesta época. Vocês sabem que antes na primeira fase, nós temos o Concílio de Nicéia, que fecha a primeira parte, a primeira fase, que é um concílio que vai debater sobre a questão das 2 naturezas de Cristo. E a grande preocupação é Ário, né? Ário, que era sacerdote, depois tornou-se bispo e pregava algo que não estava de acordo com aquilo que a igreja ensina sobre as 2 naturezas de Cristo, né? Cristo seria apenas uma criatura, a criatura mais importante de todas, mas não seria Deus, né? Teria sido criado, né? Seria uma criatura. Aí é que está o problema, né? Nós rezamos no credo gerado, não criado, né? São verdades que a igreja defendeu desde o princípio, né? Depois da Idade de Ouro, temos o terceiro momento, que é o tempo do declínio. No Ocidente, até a morte de Isidoro de Sevilha, em 636, e no Oriente, até a morte de João Damasceno, mais ou menos em 750. Então aqui está a patrologia pensada em 3 momentos para facilitar. O mundo da patrologia é um mundo muito denso, porque para vocês terem uma ideia, o índice das obras que nós devemos ter acesso para entender a patrologia, o índice das obras em latim tem mais de 1000 páginas, só o índice. O índice das obras em grego é feito em 5 volumes, mas é bem mais denso. Depois temos o índice das obras que os padres escreveram em outras línguas, né? Em siríaco, copta, em outras línguas. Então, para você ter uma ideia, na biblioteca lá do Agostiniano, onde eu estudei, nós temos ali um estante inteiro de obras de Santo Agostinho. São Jerônimo escreveu mais de 200 cartas.
Então são obras e obras e obras, tratados e tratados e mais tratados. Aqui no Brasil nós temos a coleção da Paulus, né? Que é uma coleção que está tentando levar as pessoas a algum conhecimento da patrística, da teologia patrística. Na Europa, muito conhecida a editora Sosketien, que tem aquela coleção muito boa, que já vai passando do volume de número 600. E temos outras e outras coleções, temos da Brepols, muitas obras também escritas em língua original, e temos muitas e muitas coleções, sobretudo na Europa, né? Aqui nós não temos tanto, mas para dizer o quanto esse mundo é vasto, né? São Jerônimo diz que de Orígenes ele conheceu 600 obras, para vocês terem uma ideia. Claro que muita coisa se perdeu com o tempo, e muita coisa foi destruída, né? Em batalhas e coisas desse tipo. Então nós não temos acesso a todas as obras, tá certo? Padres e doutores. O Papa Bonifácio VIII concedeu em 1295, pela primeira vez, aos padres da Igreja Latina Ambrósio, Jerônimo e Agostinho, e ainda Gregório Magno, o título honorífico de doutor da Igreja. Então esses padres são doutores da Igreja. O Papa Pio V, em 1568, deu este mesmo grau de doutores da Igreja aos padres da Igreja grega: Atanásio, Basílio Magno, Gregório Nazianzo e João Crisóstomo. Então, nem todo padre da Igreja é doutor da Igreja. Para ser doutor da Igreja, há outros critérios ainda. Há outros escritores da Antiguidade que são apenas escritores cristãos antigos, que não são padres da Igreja, mas se escreveram obras que são de relevância para o mundo da patrística. Há também toda uma literatura que não é cristã e que serviu de alguma maneira para a inspiração dos padres, como por exemplo as obras de Cícero, as obras de Sêneca, né, que eram filósofos que escreviam coisas parecidas com aquilo que a gente pensa, né? É claro, não tinham o componente do cristianismo, né? Por exemplo, o Tratado de Santo Agostinho sobre a Amizade. Tem muita coisa lá do Tratado de Cícero sobre a Amizade também. Ele praticamente copiou parágrafos inteiros de Cícero sobre a amizade, né? Há muita coisa que ele escreveu inspirado em Cícero. São Jerônimo também se inspirou bastante nesses autores antigos. São Jerônimo viveu um drama tão forte que uma noite de sono ele teve um pesadelo em que Jesus Cristo aparecia para ele e dizia: você não é cristão, você é seguidor de Cícero, você lê mais Cícero do que a Bíblia. E Jerônimo acordou apavorado e prometeu a Deus que iria ler mais a Bíblia e deixar um pouco de lado as obras antigas. Mas Jerônimo era um especialista, né, em línguas clássicas, né? E aí ele passou um tempo sem ler, mas depois voltou a ler porque ele gostava muito, né? Ele passava horas e horas lendo esses textos antigos. É interessante que Agostinho de Hipona, quando conheceu o bispo Ambrósio, certa vez o viu lendo Plotino, né? Platão e Plotino. E ele disse: meu Deus, você lê esses filósofos? Claro que eu leio. É importante entender a vida, né? Então eram homens de muito estudo, de muito valor teológico, né? De muito conhecimento. O conceito de patrologia foi utilizado pela primeira vez pelo teólogo protestante John Gerard, em Viena, em 1637. Nós vamos daqui a pouco falar, no próximo vídeo, digo melhor, falar sobre patrologia, a diferença entre patrologia e teologia patrística. Um outro teólogo protestante, J.F. Budens, para tratar da teologia que os padres haviam elaborado, usou pela primeira vez o termo teologia patrística. Literatura cristã primitiva ou antiga aponta para a valorização do caráter literário e dos escritos dos padres, estuda os aspectos linguísticos e literários,
faz a filologia das obras dos padres. Eu tive a graça de fazer algumas horas de filologia, na verdade foram 2 anos de filologia clássica, para entender as palavras. Eu fiz 2 anos de curso com uma grande amiga que na época trabalhava, não sei como é que ela está lá em Roma atualmente, mas na época ela trabalhava ligada à Biblioteca Franciscana, onde Raniero Cantalamessa fazia suas pesquisas e preparava suas homilias. E ela então me acompanhou muito tempo, por mais de 2 anos, me dando lições, me ensinando filologia clássica e me ensinando grego antigo e latim, latim clássico, em encontros periódicos, semanais. Eu tive a graça de estudar e para compreender um pouco das antiguidades cristãs. Então, no próximo vídeo, nós vamos tratar sobre as diferenças entre teologia patrística e patrologia, tá bom? Um grande abraço a todos e conto com a vossa audiência para os próximos vídeos.